Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diário Oficial. Eu espero que vocês estejam gostando, aproveitando os ensinamentos que nós estamos tendo em cada capítulo que nós vamos avançando aqui na Bíblia. Hoje nós estamos no capítulo 3 do livro de Êxodo, o famoso momento que toda a Bíblia vai citar várias vezes. Pregadores de todos os lugares falam desse momento. O momento da sarça ardente que não queimava com o fogo, o momento do chamado do nosso profeta Moisés, que teve esse chamado para ser aquele que libertaria o povo da opressão do Egito. Aconteceu o seguinte, ele estava simplesmente apacentando ovelhas, estava fazendo uma oração, procurando Deus em algum lugar. Não, o chamado veio de Deus para ele. Diz assim: Moisés apacentava o rebanho do Jetro, o seu sogro, que era sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Presta atenção, Horebe, o monte de Deus. E apareceu o anjo do Senhor a ele no meio daquela chama de fogo e de uma sarça. Porém, a sarça que ardia, ela não se consumia no meio daquele fogo. A sarça ardia, mas não consumia. E Moisés disse: eu não consigo olhar para isso. Eu vou me virar para não ver essa grande visão. E verei essa grande visão porque a sarça não se queima. Ele ficou muito extasiado com aquele momento, com aquela visão que ele teve da sarça que ardia naquele fogo e não se consumia. E o Senhor, vendo que ele se virava para lá ver, ele bradou. Olha aqui, ele não falou com voz: oi, Moisés, Moisés. Ele bradou, foi um brado, foi um grito muito alto. Do meio da sarça ele disse: Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Quando você ouvir a voz do Senhor, não tenha outra sentença para ele a não ser: eis-me aqui. Mas Moisés vai contender com o Senhor e vai querer cair fora, escapar, falar: Senhor, eu não estou capacitado, eu não sou capaz, eu não posso. Presta atenção. Ele diz mais, ele vai se apresentar e ele fala: tira o sapato desse pé seu aí, tira o sapato, porque o lugar que você está é terra santa, Monte Horebe. Até hoje esse lugar é considerado um lugar santo, onde Deus falou com Moisés. E ele disse mais: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto, fez assim, ó, porque ele ficou com medo de ver e olhar para Deus. E o Senhor disse: eu tenho visto atentamente. Presta atenção como é que o Senhor olha para a sua aflição. Com muita atenção, ele diz: eu tenho olhado atentamente para a aflição do meu povo que está no Egito, e eu tenho ouvido, eu tenho visto e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa daqueles do povo de Faraó que estava ali, ó, instigando, judiando, maltratando o povo dele, porque eu conheci as suas dores, diz o Senhor. Portanto, eu desci lá para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Quem que estava descendo? Quem que estava fazendo subir da terra? O próprio Deus, o próprio Deus. E eu vou fazê-los subir para uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. A terra de Israel, conhecida como a terra que emana leite e mel, por causa do gado e por causa da avelã que tem lá, por causa das tâmaras que tem sabor de mel. Ao lugar do cananeu, olha quem que já estava naquela terra: lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Heveu e do Jebuseu. Tem muita gente lá, mas é para vocês que eu vou dar. Aleluia. E agora, pois, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu tenho visto a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Deus tem visto a opressão que você tem sofrido, como você tem sido maltratado, humilhado, injuriado. E muitas vezes você tem sido rebaixado, traído,
Deus está olhando, porque o Senhor olha para aqueles que Ele ama. Presta bastante atenção. Vem, pois, agora, eu vou te enviar para o faraó, para que você tire os meus filhos do Egito. E o Moisés já levantou a primeira objeção para Deus. Quem sou eu? A pergunta, quem sou eu? Quando o Senhor fizer um chamado, tiver um chamado para você, você não se pergunte quem sou eu, porque o Senhor vai te capacitar. Se Ele te escolher, pode ir junto, pode ir, vai, porque o Senhor vai te capacitar em tudo aquilo para o qual Ele verdadeiramente te chamou. E o Moisés não, né? Moisés ainda estava com o pezinho atrás. Quem sou eu para que eu vá para o faraó, para que tire os filhos de Israel de lá? E Deus disse para ele, certamente eu serei contigo. Quando Deus for com você, você não precisa temer nada. Certamente eu serei com você. E isso será por sinal de que eu te enviei. Quando você tiver tirado esse povo do Egito, você vai servir a Deus nesse monte. Sabe esse monte que você está? Você vai lá no Egito, vai tirar meu povo de lá. E quando você voltar com esse povo, você vai me servir. Você vai me honrar nesse monte, no Monte Horebe, onde você está. Então Moisés disse a Deus, de novo, duvidando e querendo argumentar com Deus. Não, eu não sou capaz, quem sou eu? Como é que eu vou falar? Quem eu sou? Como que eu vou chegar na presença do faraó? Como é que isso vai ser? E ele diz assim, quando eu vier aos filhos de Israel e disser a eles, o Deus dos pais de vocês me enviou a vós. E eles me disserem, qual que é o seu nome? Qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles? Que lhes direi? Diz essa palavra. E Deus disse a Moisés, Yahvé. Esse verbo, essa palavra é muito interessante, porque você sabe que a língua hebraica ela não tem vogais, ela só tem consoantes. Então o som de Yahvé, porque para nós tem o A e o Vé, para ele só tem o que é o suspiro de quando você dá o primeiro fôlego e o último que você dá quando você morre. É o espírito de vida, é o... Tenta fazer. Quando você nasce e quando você morre. O primeiro e o último suspiro são o nome do seu Deus. Yahvé, ele diz, eu sou o que eu sou. Eu sou Yahvé. Disse mais, assim você vai dizer para os filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. O Yahvé me enviou a vós. E Deus disse mais ainda a Moisés, assim você vai dizer para o povo de Israel, o Senhor, Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente e esse é o meu memorial, de geração em geração, de geração em geração. E assim não tem sido o nome de Deus de Israel, Yahvé, tem sido reproduzido até hoje, por gerações, em todas as línguas e em todas as nações. Vai, ele diz, ajunta lá os anciãos de Israel e diga, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, como ele é conhecido, me apareceu e disse, certamente eu tenho visitado vocês, eu visitei esse povo e eu vi o que vocês têm feito no Egito. Portanto, far-vos-ei subir da aflição do Egito, ou seja, eu vou tirar vocês da aflição, eu vou tirar vocês da escravidão. E não é isso que o Senhor Jesus tem feito até hoje, tirado pessoas da escravidão, do pecado. Eu não digo para vocês que o Egito representa o mundo, o Egito representa o lugar de aprisionamento, aonde o diabo tenta nos aprisionar por todo tipo de pecado. Ele diz, eu vou tirar vocês da terra da aflição do Egito e vou levá-los à terra dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu e do Heveu e do Jebuseu. E vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vou tirar você de todos esses povos aí que estão tentando escravizar vocês. E vou levar vocês para a terra que mana leite e mel, que é a Nova Jerusalém.
E vocês ouvirão a tua voz, irão até os anciãos de Israel, o rei do Egito, e vocês dirão: o Senhor, o Deus dos Hebreus, lembra bem, os Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa a gente ir um caminho de 3 dias até o deserto, para que nós sacrifiquemos ao nosso Deus. Olha aqui, o primeiro pedido do Moisés para o faraó: deixa o seu povo ir 3 dias até o deserto, sacrificar ao Deus, ao nosso Deus, e nós voltaremos. Eu sei, porém, Deus já sabia, que o rei do Egito não vai deixá-los ir, nem ainda por uma mão forte. Deus já conhecia o coração do faraó, do rei do Egito, ele já sabia que eles iriam pedir, mas que ele iria endurecer o coração e não iria deixar. Porque eu estenderei a minha mão e eu vou ferir o Egito. Ele não vai deixar, mas eu vou ferir e vou fazer com que ele deixe. Com todas as minhas maravilhas eu vou feri-los, eu vou fazer tudo isso no meio deles. Depois que eu fizer tudo isso, ele vai deixar vocês irem. Olha só, e aqui o Senhor vai começar as famosas pragas que ele mandou ao Egito. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Lembra que eu falei que lá na promessa, lá de Gênesis já, que quando eles saíssem desse tempo de escravidão, eles iam sair com muito dinheiro, com ouro, com prata, porque aquele povo vai ficar tão assustado e vai querer vê-los tão longe daquele tormento que Deus vai mandar sobre eles, que eles vão falar: ó, leva nosso ouro, leva nossa prata, leva nosso gado, leva tudo. Nós só queremos que vocês se apartem de nós, porque nós estamos sofrendo demais com as coisas que o seu Deus anda mandando para nós. Porque cada mulher vai pedir à sua vizinha, à sua hóspede, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, os quais vocês vão colocar nos vossos filhos e também sobre as vossas filhas. E vocês vão despojar o Egito, vocês vão limpar, e não vai ser roubado, eles vão dar para vocês. Eles vão falar: toma, leva, 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 contanto que vocês vão para longe de nós, porque o Deus de vocês é muito poderoso e nós não queremos continuar afligindo e não queremos continuar brigando com ele, porque nós já vimos e ele pode muito mais do que nós podemos. Olha que coisa linda, como que começa a conversa de Yahvé, o Yav, o nosso Deus, o Eu Sou, com o nosso Moisés. Como que ele se apresenta a Moisés e como ele fala que ele vai fazer as coisas. E tudo que ele fala acontece, e tudo que ele fala realmente sai da maneira que ele disse que faria. Então, não fica discutindo com o Senhor, só faz a primeira fala dele, que foi a mais bonita: eis-me aqui, e depois disso, deixa fluir, deixa o Senhor, porque o Senhor, se o Senhor for contigo, quem vai poder com você? Quem vai poder contra a obra que o Senhor colocou nas suas mãos? Amém? Esse capítulo não é lindo? Então fica na paz do Senhor, e amanhã a gente vai começar a ver o que Deus vai aprontar no faraó, e vai endurecer o coração, mas Deus vai quebrar o coração, porque Deus é perito em quebrar corações que são duros. Se o seu marido, se o seu filho são resistentes ao Senhor, você fala: você tem um coração do faraó. Não se preocupe, tem uma coisa que Deus sabe fazer: quebrantar corações. Amém? Um abraço e até amanhã com o nosso Êxodo capítulo 4. Fiquem abençoados. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor sabe.